Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui neste último dia do nosso workshop de compliance. Já estou sentindo saudade, estava comentando aqui com a doutora Ana. Aproveito para cumprimentar, né, a diretoria aqui presente, na pessoa da doutora Ana Spadati, diretora da OAB de Valinhos, a qual eu passo a palavra agora. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, da doutora Paula, parabenizar a Rayane e a Flávia, que fizeram um excelente trabalho nesse workshop, que, assim, realmente foi um sucesso. Estou recebendo bastante elogios, assim, por causa de vocês, tá? Então, parabéns a vocês. Doutora Paula, muito obrigada, né, por estar presente hoje. Eu acho que mais do que a teoria, quando a gente se depara com a prática, é bem importante. Eu aprendo mais com exemplos, com essas questões de prática, então, obrigada pela presença. Não vou me estender muito, porque eu quero sugar tudo que você puder nos ensinar, tá? Assim, bastante mesmo. Então, agradeço a presença e vai ficar gravado. Depois a Rayane vai receber os links, né? Ray ou Flávia, não sei qual das duas. Sim. E aí a gente vai disponibilizar no YouTube todas as aulas de todos os dias dessa semana, tá bom? Bem-vindo a todos e vamos aí aproveitar a noite. Obrigada, viu? Bom, sem mais conversas, vamos direto ao ponto, né? Conversa agora somente com a doutora Paula, que vou falar um pouco aqui sobre o excelente currículo. Ela que é diretora executiva jurídica, expertise em gestão estratégica de departamentos jurídicos e desenvolvimento de políticas e procedimentos de compliance e ética empresarial. Atua no Valeo Sistema Automotivo, empresa francesa de autopeças, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Gestão Empresarial, com ênfase em Marketing Estratégico pela PUCamp, MBA na Fundação Dom Cabral, com foco em Gestão Estratégica, conselheira de administração de um fundo para crianças, mentora em posicionamento de carreira, com foco em habilidades comportamentais, participante de Jurídico de Saias, do Jurídico de Saias Coletivo de Advogadas atuantes em Jurídico de Empresas e mentora de carreira para jovens advogadas. E atualmente está como vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB de Campinas, a qual eu passo a palavra agora. Seja bem-vinda, doutora Paula. Boa noite, muito obrigada pelo convite, a honra é minha de estar aqui. Doutora Ana, doutora Rayane, doutora Flávia, eu vou falar doutora, mas eu gosto de falar, como eu disse antes, pelo nome. Eu sou sempre muito informal, nesse sentido de títulos, porque eu acredito que somos seres humanos que nos relacionamos e os títulos, eles se mostram com a nossa competência ao longo da nossa carreira, ao longo do que a gente está fazendo. E o trabalho que vocês estão fazendo aí é sensacional, a maneira da organização, da divulgação, do cuidado, do carinho. E eu me sinto, juro, até um pouco intimidada com tanta expectativa em cima. Eu tenho certeza que vocês também têm muito conhecimento, né? E muito mais do que eu em muitas áreas, então a gente sempre se complementa, e aqui é sempre um momento de aprender. Eu agradeço esse espaço da OAB Valinhos, estou muito feliz também com o convite que a Daniela Doriano fez na OAB Campinas. A gente está procurando levar os conceitos, né, de compliance e ética empresarial, que não tem nada a ver com o código de ética da advocacia. Quando a gente fala de ética empresarial, ou a gente fala compliance e ética, muitos advogados de escritório acham estranho, porque nós chamamos o Estatuto da Advocacia de Código de Ética, né? Quando a gente fala de ética empresarial, a gente está falando de condutas e procedimentos nos melhores padrões possíveis para
que as pessoas na empresa desenvolvam-se da melhor maneira possível no trabalho e aquilo agregue valor à marca, à reputação da empresa, né? Ética não está ligada a cumprir regras, ética está ligada a conceitos de gestão de valor, né? Então, por isso que a gente fala em empresas, não existe a dissociação quando vai se falar de compliance. Nós falamos compliance e ética empresarial, ou compliance e ética nos negócios, né? Então, só que o compliance é fácil de estudar, porque o compliance tem a ver com o cumprimento de regras e normas estabelecidas, tanto pelo ordenamento jurídico de um país ou de diversos países que vão se conversando, quanto com as regras que a empresa coloca para determinadas atitudes. Por exemplo, não pode dar presente com mais de R$150, não pode convidar cônjuges para eventos sociais que tenham a ver com a empresa. Então, isso não está escrito na lei, isso está num código. Então, isso é compliance. Ética são as regras de posicionamento da marca, de andar os mesmos passos daquilo que a empresa define que é a sua missão. Então, a empresa que eu trabalho, por exemplo, colocou como uma das missões que até 2050 ela vai zerar a pegada de carbono dela no mundo. Isso não é uma obrigação legal. Ela quer agregar valor à marca e trazer um mundo mais verde, mesmo trabalhando dentro do sistema automotivo. É uma empresa que faz peça para veículo. Então, isso, se a gente sai fora disso, a gente compromete o nosso compromisso ético de estarmos num mundo mais verde, menos poluente. Se eu não cumpro a legislação ambiental e eu aprendo e eu acabo tomando multas e tudo mais, eu descumpri também uma ética com o planeta. Então, assim vai. Estou explicando isso porque muitos advogados de escritório enxergam o código de ética e acham estranho quando a gente fala disso. Enfim, agradeço muito. Se deixar, eu falo pra caramba, eu falo pelos cotovelos, sou filho de árabe, sou neta de árabe e italiano, então falo demais. Obrigada, Flávia. Perfeito. Não, tá perfeita. Bom, você trabalha diretamente com compliance já fazem alguns anos, né, Paula? E quando a gente começou a organizar esse workshop, foi muito interessante, porque eu sou de empresa, né, mas a maioria da nossa comissão são advogados de escritório. Em dado momento, a gente percebeu que a gente estava com algum conflito de conceito, porque eu falava compliance de um jeito, eles colocavam de outro, eu falei, nada. Até que a Rayane falou, por que você não acha que isso é compliance? E a gente entrou numa discussão muito filosófica e absolutamente alinhada com tudo que você falou agora, sobre o que eu, enquanto alguém que está dentro de empresa, enxerga o que é compliance e o que o pessoal de escritório enxerga o que é compliance. E foi incrível, porque a gente trocou, eu não tinha essa percepção do que eles enxergavam, assim, eu tinha uma ideia, mas não que era tão diferente da ideia que a gente trata, né? E não consegui definir para eles compliance assim, compliance é isso. Eu tive que dar o exemplo. E aí o pessoal conseguiu entender qual é o compliance de empresa. Isso que é mais relacionado à ética, mais relacionado a bons procedimentos, a uma boa governança, nem sempre o que atende à legislação quer dizer que está em compliance, né? Porque a gente enxerga algo mais além, algo mais, um horizonte maior. E aí, considerando isso, você consegue definir compliance de uma forma bem rápida? Ou você também só consegue definir dando um exemplo, que nem eu fiz? Um dos precursores, não, é difícil. Compliance, na verdade, se a gente for traduzir, compliance é cumprimento de regras e normas. Ponto. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com compliance, no Brasil a gente não chamava de compliance.
comecei a trabalhar com compliance provavelmente na época que alguns de vocês aqui estavam nascendo. Eu comecei a trabalhar com compliance em 2000. A gente chamava de governança corporativa. Era uma parte da governança corporativa você cuidar da marca, da missão, valores, dos valores da empresa. Logo depois foi surgindo a expressão compliance lá nos Estados Unidos. E teve um promotor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que, para mim, ele tem uma frase que é negativa. Alô? Ela vai para o negativo, porém ela define compliance muito bem. Ele diz o seguinte, eu vou falar em inglês, depois eu traduzo. If you think compliance is expensive, try non-compliance. Se você pensa que compliance é caro, tente não cumprir as regras. Sai 50 milhões de vezes mais caro. Então, compliance, e a gente aí volta na raiz do direito e na raiz das estruturas sociológicas de uma sociedade. Toda sociedade precisa de uma organização. E essa organização ela é positivada em regras e normas. Sejam regras e normas jurídicas, sejam as regras de pai e mãe, minha casa, minhas regras, sejam as regras da escola, sejam as regras de uma empresa, né? Então, compliance é o cumprimento de regras e normas embasado na missão, visão e valores de uma empresa ou de uma estrutura. Eu não gosto de falar só de empresa, porque compliance não é só para empresas. A gente tem um grande desafio de compliance nos órgãos públicos. A gente tem um grande desafio de compliance em ONGs, em terceiro setor, né? Então, eu diria que compliance é o cumprimento de regras e normas baseado na visão, missão e valores de um determinado organismo. Isso é uma definição minha, não está escrito em nenhum lugar. Claro. Com todo o apoio, amparo quase sobrenatural da ética, que é algo atemporal, não vinculado à moral e não vinculado a qualquer sociedade. O que é verdadeiro, matar é proibido, você está violando a vida. Então, são essas coisas, são os conceitos que vão se intermeando, né? Não se dissociam. Perfeito. Como se vê, não é simples, né? É muito difícil. Não. Que bom. Eu me enrolei ali na hora, mas o pessoal acabou entendendo. Você falou de uma maneira bem mais sofisticada, gostei. E aí, durante essa semana, a gente teve vários dias, então várias aulas, né? Em dado momento, em um dos dias, a gente falou um pouquinho das atividades do Compliance Officer, né? Hoje, na Valeo, você tem também essa cadeira de diretora jurídica, enfim, né, envolve tudo, e tem também essa de compliance. Você conseguiria dar para a gente alguns exemplos de atividades suas que são específicas de Compliance Officer? Sim. Na Valeo, eu não sou a líder, eu não sou a head de compliance, a cabeça do compliance. Por quê? Por definição, e isso é uma definição muito legal, a gente só tem uma para a Valeo no mundo. A Valeo está em 30 países, ela tem 100 mil empregados e ela tem uma head de compliance, uma compliance officer, que fica na França e responde para o presidente, mas também responde para o conselho de administração. Então, ela tem independência. Nós, nas regiões e dentro dos business groups, dentro das unidades de negócio da Valeo,
somos o que a gente chama de compliance champion. Então, nós somos quase igual aqueles cavaleiros medievais, nós somos os campeões, nós somos as pessoas-chave de compliance para as regiões. Por quê? Porque todo o alinhamento se faz através da Caterine, que é a nossa compliance officer mundial. Então, o que acontece numa empresa, e aí pode ser uma empresa gigante e pode ser uma empresa pequena. Desde o topo até o empregado mais simples e mais recente, todos precisam ter a mesma atitude e o mesmo treinamento, claro que cada um com o seu nível de entendimento de linguagem para o compliance. Então, uma das funções do compliance officer ou do compliance champion é constante indução, é falar que nem uma matraca sobre compliance. Então, toda reunião de diretoria eu trago um tópico de compliance. Toda vez que tem algo importante para se falar de compliance, eu trago para o português, porque ele sai em inglês, como nós estamos em 30 países, a língua oficial não é o francês, a língua oficial da Valeo é o inglês, e de lá a gente tropicaliza, né? A gente traz para o português e faz acontecer. Por exemplo, às vezes vem uma coisa assim, agora nós vamos instalar... Você quer exemplos, né? Para ficar mais fácil também. Isso, ou, né? para ilustrar. Então, assim, nós temos, por exemplo, o ano passado tivemos a campanha do canal de alerta. Nós não gostamos de chamar de canal de denúncia. Eu também tenho dificuldade de chamar de canal de denúncia. Porque parece que você vira X9 o tempo todo, você está lá denunciando, falando mal dos outros. Verdade. Tem muito disso. Acontece, tá? Eu, em 2000, ajudei a estruturar um canal de compliance de uma gigante multinacional. Foi um período que eu não estava em empresa, eu estava em escritório. Nós éramos a linha de alerta. Nossa, o que vinha de gente puxando o tapete dos outros, isso acontece, gente, em qualquer lugar. Dentro de casa acontece briga na empresa, acontece, puxa a faquinha, né? E então, uma das coisas que a gente fez no ano passado, gente, nós precisamos divulgar o canal seguro, anônimo, se a pessoa quiser, que ninguém mais fica sabendo, e as pessoas precisam entender que isso existe e precisam se sentir à vontade para fazer as suas reclamações, denúncias, e o nome disso é gigante. Em inglês é Whistleblowing System. Sistema de soprar o apito. Whistle é apito, blow de soprar o apito. Então, whistleblowing system. Falei, cara, como é que eu vou chamar isso? Como é que eu vou fazer? Em português não fica tão sexy. Não. Aí, a gente tem, na nossa área de comunicação, uma pessoa maravilhosa, que é a Cleide, e ela encontrou no mercado um ator, que ele é especializado em fazer pequenas esquetes corporativas, pequenas pecinhas corporativas. Então, ele faz umas coisas para RH, sobre feedback, sobre revisão anual. Ele faz outras... E ele é divertidíssimo. Eu falei, eu quero um Pablo para me criar um vídeo que eu possa divulgar na empresa inteira. Bom, resumo da ópera. Ele fez um vídeo divertidíssimo, ele criou o Agente Whistle. Então, era o Agente Whistle, um vídeo que acho que tem 1 minuto e meio, e que ele se veste de 007, mais ou menos como 007, e toda vez que sopra o apito, ele dá um pulo, e assim, ficou muito legal a peça. É uma pena que eu não pensei em separar a peça para passar aqui, mas se tiver uns minutinhos... eu passo, ou então depois eu te empresto, você passa na comissão para o pessoal ver. Isso fez tanto sucesso, era para ser com um público restrito. Hoje virou peça na integração de todos os funcionários novos e passa nos restaurantes e o povo chora de dar risada quando vê, porque o Pablo é um cara sensacional. Então, o que é compliance? Compliance
como o povo mais simples fala, compliance, Sim. é para todo mundo. Então, o meu presidente, e o operador de máquinas e o estagiário que entrou ontem precisam seguir as mesmas regras. E aí, o compliance officer, nessa hora, tem autonomia. Então, se eu tiver uma situação crítica na minha frente, que eu tenho um diretor saindo do compliance, eu tenho o poder naquela hora de dar uma advertência e de iniciar uma investigação sem precisar falar com ninguém. E aí depois... Precisa de autorização, né? Aí você faz o corre, né? Quando a gente faz, você sai no corre para poder formalizar e tudo. Uhum. Mas a gente eu já tive casos na minha carreira onde 2 diretores saíram no pau, começaram a brigar, e eu tive que chegar eu tive que chegar para os 2 e falar: nós estamos num problema. Ou vocês se resolvem, ou vou ter que dar advertência para 2 diretores. Super sensível, né? Em outras situações. Então, é isso. Aí chegam denúncias, por exemplo, às vezes já aconteceu em outra empresa, olha, tem empregado seu pedindo propina e não é a propina privada, não é a propina pública, é a propina privada, né? Por exemplo, olha, o empregado seu pediu propina aqui para a empresa, então a gente chama a empresa, faz investigação, já demitir funcionário com justa causa, por conta de compliance. Aí a gente une todas as áreas que precisam ser unidas. Quando envolve problemas com empregados, para demissão e tudo, eu estou sempre junto com um trabalhista para me ajudar. Quando envolve alguma coisa técnica, de peças de fabricação ou outras coisas, eu envolvo o pessoal de engenharia, eu envolvo o pessoal de produção. Quando eu trabalhava com empresa que tinha call center, muito antes de eu entrar na Valeo, nós tivemos um problema de clima organizacional quando uma empresa comprou a outra, e o pessoal do call center, durante as ligações, estava falando para os clientes para ir para outra empresa e não contratar aquela empresa que era ruim. Então, aí entra o compliance junto com o pessoal do RH para fazer um trabalho, para explicar para as pessoas. Porque compliance não é sair demitindo gente. E não é saindo só estabelecendo regras. É você melhorar também o ambiente. É aprimorar, né? Empresa, né? Oi? A cultura organizacional da empresa, né? Começando daí. Sim, sim. Nós tivemos uma das nossas aulas que a gente focou bastante nisso, né? Sobre a importância de um treinamento que fosse compreensível por toda a empresa, com a finalidade de tornar o compliance um hábito. E isso, como, né, o seu relato deixa mais do que claro, é o grande challenge, é o grande desafio do compliance officer, né? Assim, falar sobre o compliance repetidamente, todos os dias, e que todo mundo entenda. E uma coisa que eu acho bem importante aqui também, e o que é resultado do treinamento quando as pessoas estão muito bem educadas sobre o que realmente é uma retaliação, o que realmente configura um assédio, o que é um conflito de interesse, porque, nossa, ali o ambiente é escuro. Quanto mais os empregados estão informados sobre isso, melhores são as denúncias, melhor fundamentadas são as denúncias, consequentemente, melhor é o trabalho do compliance officer, né? Porque quando você tem as informações corretas e mais claras na mão, até investigação fica mais fácil, né? Até você fazer entrevistas são bem mais assertivas, enfim, é essencial que todo mundo, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, compliance, treinamento anual de compliance, é o que a gente mais vê. Pelo menos na empresa onde eu tô, a gente tem treinamento anual. Só que toda reunião também, a gente começa com o momento de segurança e o momento de compliance. Todo treinamento. E ainda assim, né? A gente às vezes recebe umas denúncias e fala, mas aonde que essa pessoa chegou aqui que é um problema de compliance? Ou, né? Caramba, ela denunciou
uma situação como sendo foco de compliance, sendo que eu estou enxergando algo muito mais grave aqui, que ela não se atentou. Enfim, é interessante isso. E, caramba, demonstra como o compliance precisa de treinamento. Falar. Não só porque a lei exige, né? Porque a lei exige isso da gente, mas treinamento é essencial. Então, eu diria que quais as atividades do compliance officer? Falar sobre compliance, sobre o que é compliance. Falar a palavra do compliance. E pensar à frente. Eu falo que a minha cabeça é uma planilha, uma matriz de risco o tempo todo. Isso tanto no direito quanto no compliance. As coisas não se dissociam. Não é à toa. Eu comecei 3 pós-graduações em direito. Não tive paciência de terminar nenhuma delas, porque eu percebi muito cedo que a minha vocação era ser gestora. Então, eu sou gestora de riscos jurídicos já há muito tempo. Tanto que eu fiz 2 pós-graduações, lato sensu, nenhuma estricto sensu, em gestão. Porque a gente sai da faculdade de Direito achando que a gente sabe tudo, quando, na verdade, a gente estudou 5 anos o técnico. Nós, os fisioterapeutas, os engenheiros, os médicos, não é privilégio ou desprivilégio de advogados. Só que nós saímos com uma lavagem cerebral que aquilo ali é suficiente para a gente fazer tudo. Uhum. E uma das coisas que me apaixonaram no compliance é que você precisa ser multidisciplinar. E por isso que eu acabei do direito indo também para compliance há muito tempo. Eu caí, na verdade, de paraquedas porque eu entrei numa empresa que tinha investigações de corrupção na cidade de São Paulo no ano 2000. E aí depois eu trabalhei numa filha da Enron, numa empresa que era do grupo Enron. Então, eu trabalhei com o começo dos escândalos de fraudes empresariais, né? E tudo isso nos afeta. Agora, compliance é muito mais do que falar só sobre corrupção. Compliance tem um outro lado muito pesado para as empresas, e há escritórios altamente especializados nisso, quando a gente fala de proteção da concorrência, antitrust. Então, toda vez que a gente fala de compliance, um monte de gente pensa em corrupção. Um monte de gente pensa nos escândalos que, lamentavelmente, a gente vê pelo mundo afora. Brasil, África, Ásia, as Américas, mesmo Estados Unidos, ninguém é santo, os grandes escândalos começaram, né, sempre que afetaram o mundo todo, começaram lá, a Europa também, né, mas a gente precisa falar de antitrust, que é a proteção à concorrência, e aí a gente entra num lado também mais técnico do direito, que é a questão do direito concorrencial, que lamentavelmente é pouquíssimo ensinado nas escolas. É lógico que num país como o nosso, que a maior parte das empresas são pequenas e médias empresas, elas não vão chegar nos conceitos do CAD, da Agência de Proteção da Concorrência, né? Para ficar toda hora que alguém comprar uma empresinha, fizer outro negócio, vai ter que entrar nos padrões do CAD. Porém, os processos de antitrust são muito caros. As multas chegam a 20% do faturamento bruto de uma empresa. No setor automotivo inteiro, isso eu falo porque já é público, a Bosch até fez uma divulgação no ano passado, ano retrasado, teve outras nos setores médicos, são investigações que chegam em acordos e tal, isso no mundo todo, não estou falando de Brasil, se vocês fizerem uma pesquisa sobre antitrust, são multas de 100 milhões, 200 milhões, e infelizmente, às vezes precisa disso para as empresas mudarem a cabeça. Um outro pilar que hoje é muito falado, mas não é enxergado dentro dos países, é o que a gente chama de sanções econômicas. E que para nós, por exemplo, uma empresa como a Valeo, uma empresa como a GM, que é onde a Flávia trabalha,
que tem presença mundial, a questão das barreiras protecionistas dos estados. Já vista a guerra da Ucrânia com a Rússia tem sanções contra o mundo tem sanções contra a Rússia. Outro aspecto é a proteção de dados pessoais, também entra em compliance. É um pouco polêmico, mas entra. E agora tem uma vertente muito recente entrando, que são as legislações relacionadas à proteção dos direitos humanos de uma maneira efetiva, para que se comece nas grandes empresas, principalmente as europeias. Os europeus falam o seguinte, gente, nós já fizemos muita bobagem no mundo até hoje, e ainda fazemos. Tá? Os europeus falam de uma maneira indireta, obviamente que não é com essas palavras. Nós estamos buscando melhorar a nossa legislação para que nós, que temos o grande dinheiro circulando no mundo, possamos ajudar quem não tem, os menos validos, a terem uma condição melhor de vida. Então, a Alemanha já tem, a Europa já tem políticas de gestão de direitos humanos empresarial, matriz de risco. Você vai conseguir mudar toda uma cadeia de fornecedores da noite para o dia? Não, mas você vai melhorá-la ao longo do tempo, né? Então, esses pilares são muito importantes dentro do compliance. Não. E é legal que a gente consegue incluir esses pilares até na due diligence, né? Quando a gente manda uma due diligence para fornecedores, você começa a avaliar o comprometimento deles ali, né? Aí é legal a gente compartilhar isso, né? Alguns fornecedores, por que as empresas grandes colocam, né? Essas, não chega a ser uma obrigação, mas essas questões, é literalmente para provocar, para fomentar esse aspecto, esse olhar. Na GEM, a gente também coloca algo como diversidade, fomento a ESG agora. Eu acho que a Agnes, a gente conversou um pouquinho sobre ontem aqui, ela trouxe esse tópico e é interessante como isso acaba caindo em compliance também, né? É ali que a gente começa a fomentar, a mandar para a sociedade, olha, você fornecedor que tiver esses aspectos aqui vai ser melhor avaliado comigo. E a gente começa a puxar também, se você for pensar que, né, pensar maior, essa ética, esse cuidado com a sociedade, e ali, na área de compliance, que começa a formalizar, vai formalizar mais essa necessidade que a empresa põe nos fornecedores, né? Isso é muito legal. Paula, tem uma pergunta aqui para você. Eu não estou lendo o chat, desculpa, que se eu ler o chat eu perco a linha de raciocínio. Não tem problema. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, tá, para Paula, manda no chat aqui que eu vou passando para ela. Mas eu tenho uma pergunta aqui para ela, para Paula, referente a conflitos, né? Eu queria saber se você lida muito com conflitos entre exigências regulatórias e objetivos comerciais dentro de uma empresa. Se você lida com isso, né? Como você lida com isso? Questões, por exemplo, metas agressivas, né? Com práticas questionáveis aí de regulamentações, que entra um pouco aí no que você acabou de incluir dentro do compliance também, né? Questões de concorrência. É assim, não é fácil trabalhar com isso. Não é fácil. Eu tive uma situação uma vez há muitos anos na minha vida que, primeira coisa, quando você decide trabalhar com compliance, você precisa colocar, cada um que decide trabalhar com compliance dentro de uma empresa e mesmo num escritório dando suporte para a empresa, precisa ter na cabeça que o cliente não tem sempre razão. E às vezes não é por maldade dele. Às vezes é cultural
de uma determinada região. Às vezes é método de sobrevivência num país difícil, como é o Brasil. Vamos falar dentro do nosso ambiente, né? E em algumas vezes é o bendito ou maldito jeitinho brasileiro mesmo de querer encurtar caminho para as coisas. Que, infelizmente, a gente sabe que tem muito. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, vocês podem parece que tem gente aqui que trabalha com comissão de ética da OAB, eu ouvi, né, e minha irmã trabalha numa cidade pequena também, ela trabalha muito com base só como advogado da ativa, aqueles advogados lá que recebem a certidão da OAB, coitado, porque é cidade minúscula, né, ela não tem o escritório dela, assim, fala que uma das coisas mais difíceis de lidar são com os advogados que somem com dinheiro de cliente, que é complicado. Então, a gente tem de tudo. Quando você está numa posição que eu e Flávia estamos, nós somos privilegiadas, mas também nós somos vidraça. A empresa é vidraça, e se a gente não cumpre a nossa função, se eu não cumpro a minha função, eu ajudei a jogar pedra naquela vidraça. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você está numa grande empresa, você tem, uma palavra da moda agora, né? O arcabouço de compliance te dando suporte e toda uma gestão, ações negociadas em bolsa lá fora, no Brasil é limitada, lá em Paris é SA, que te dizem o seguinte: você pode peitar uma briga, você pode tomar uma briga grande na mão sobre compliance. Num negócio pequeno, é muito complicado. Porém, eu tenho grandes exemplos de muita gente que optou por fazer a coisa certa, às vezes assim, até sendo ridicularizado por outros, mas acreditando mesmo naquele princípio de que vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir com tranquilidade. E às vezes, como você fala de conflito, de metas agressivas, de venda, de concorrência desleal, a gente tem na cabeça o litígio, a disputa. Não necessariamente para você combater, para nós combatermos um caminho, às vezes, que está indo para o lado errado, eu preciso do litígio, eu preciso da acusação. A gente precisa pensar fora da caixa. Segundo o meu professor de inovação na Dom Cabral, essa frase está errada. A gente tem que pensar sem caixa, porque a própria caixa é um limitador. Então, advogado é seguidor de regra? Não. A gente aprende no primeiro ano de faculdade que direito não é uma ciência exata. Direito é uma ciência interpretativa. Então, eu sempre imaginei uma lei e tudo mais como um grande alvo. Eu não quero trabalhar fora desse alvo. Eu tenho 29 anos de carreira e, graças a Deus, nunca paguei nem diligência para oficial de justiça. Mas, assim, a gente sabe que tem horas que algumas coisas precisam de intervenções. E eu sempre optei pelo não litígio. Então, às vezes, as pessoas querem caminhar por um determinado lado e você não vai chegar para ela e direto, pelo menos eu aprendi que isso não funciona, para um diretor comercial tendo que bater metas agressivas, Rayane, e falar assim: isso é falta de compliance, você não pode fazer assim, você está errado. Isso é o que se espera de uma pessoa que está começando e que só conhece duas cores, o preto e o branco. A gente constrói um diálogo por todo o arco-íris. Diga, Agnes. Paula, quando você começa a falar aí nessa questão cultural, eu trabalho na Eaton, tá? Então a gente trabalha em universos muito parecidos. Muito. Quando você fala dessa questão cultural,
como que você trabalha o engajamento das pessoas para você conseguir integrar o seu programa de compliance em todos os seus níveis aí? Primeiro é dinheiro. Hoje em dia não é mais. Hoje é reputação. Porque o nosso setor, principalmente o nosso setor, no setor automotivo é um setor em transformação. Todo setor em transformação, ele tem uma parte de incerteza, um momento de baixa, e depois ele tem, um dia ele vai ter outros direcionamentos. Tanto que a Valeo, no mundo, ela não se posiciona mais como uma empresa de autopeças, ela se posiciona como uma empresa de tecnologia de mobilidade, por tudo que ela está oferecendo. É a maior patenteadora da Europa há 3 anos. Então, já tem outro posicionamento. Mas já concretizou? Não. Tem um monte de order intake, tem um monte de projetos na mesa. Todos para daqui para frente. Porque o mercado das empresas, como a Flávia trabalha, que a gente chama de OEM, né, que são as montadoras de veículos, eles estão mudando agora os projetos. Eles estão começando agora a aceitar. Então, primeira coisa que se fala é dinheiro na mesa. Cara, compliance, se você seguir por esse caminho, o teu risco é tão grande, a tua multa é tão grande, ou até de fechamento da empresa, ou de você perder teu cargo. Em empresas como as nossas... Oi? Worst scenario. O worst scenario, é o cenário. Nas empresas como as nossas, GM, Eaton, Valeo, você chega para o cara, é mais fácil. Você chega para o cara e fala assim, você vai continuar a querer conversar nessa linha? Eu vou te reportar lá para fora. Eu já fiz isso. Eu já reportei diretor. De uma maneira muito delicada, sem expô-lo naquele momento. Afinal de contas, ele liderava 900 pessoas. Em outra empresa, né? Eu não podia simplesmente chegar e queimar o cara, porque aí você não tem a produção rodando, né? Você não tem o trabalho acontecendo. Outra coisa é você chegar e trazer para essas pessoas que estão tomando as decisões que esse caminho que elas estão indo vai contra todos os princípios da empresa, e ela está colocando o nome da empresa no lixo para todos os stakeholders. O conceito de stakeholders são todas as empresas que afetam e são afetadas, todas as entidades, não são pessoas. Pessoas eu falo jurídica e física, mas também tem outras entidades, né, que são afetadas pela reputação de uma empresa. Se uma empresa desaparece, um monte de coisas, um monte de seres, de entes são afetados. Então, o que eu procuro fazer é ensinar. Porém, já vem um ensinamento para cima desses caras, Rayane, que vem lá da matriz. Mas como que a gente faz isso numa empresa de 10 empregados? Aí vou falar do engajamento também, Agnes. De 10 empregados que está tentando sobreviver ali na esquina, é mostrar para ele que aquilo é o legado que ele vai deixar para o filho dele. Ética, trabalho, de retidão, de comportamento, de postura, você deixa um legado melhor para a sociedade. É igual o ditado do norte da África, né? Eu posso plantar tâmara, eu não vou colher da tâmara que eu plantei. Porque uma tamareira leva mais de não sei quantos anos. Então, você planta uma tâmara hoje, você não colhe a tâmara, né? Netos. Oi? Deixa para os netos. Deixa para os netos, mas você vai mudando a sociedade. Então, Agnes, trabalhar o engajamento é linguagem simples, é mostrar a consequência e o risco e mostrar o impacto que essas ações desgovernadas vão dar no futuro. Eu, às vezes, trago exemplos, mas eu não bato de frente na hora. Às vezes, o pessoal começa a falar de umas ideias para uns projetos. Hoje, graças a Deus, o nosso núcleo de diretoria
tá tão engajado que a primeira coisa que eles fazem quando eles estão falando de algum assunto que é meio dúbio, eles já olham para mim, né? Então, é muito engraçado, porque eu sou a cara... Para ver a sua reação, né? Ver se ela tá gostando ou não, É né? o primeiro filtro. Oi? É o Oi? primeiro filtro. É o primeiro filtro. Mas entre eles mesmo, entre os mais agressivos de perfil, eles chegam e eles falam, gente, mas será que isso é compliant? Porque eles sabem que vai pesar no cargo deles, que eles podem ser demitidos, entendeu? Isso. E isso é um aspecto, não é confortável de se falar, mas a penalidade para quando acontece algum evento de compliance, né? Ela também precisa ser exemplar, para também deixar o recado. A empresa não tolera nenhum tipo de situação não compliance. É bem delicado, mas é importante que o funcionário veja. Eles ficarem falando todo dia, repetindo toda hora, me mandando fazer treinamento. Quem não leva isso em consideração também tem uma penalidade exemplar. Não que todos fiquem sabendo, né? Porque aí aquele. Não é que todo mundo vai ficar sabendo, fulano foi demitido dessa causa porque foi pego compliance. Mas E aí tem umas atitudes muito legais. Um diretor de uma operação nossa que tem vários distribuidores de peças espalhados pelo Brasil, de tanto eu falar do assunto e de tanto a empresa falar do assunto, ele chegou um dia e falou assim, você faz uma apresentação de umas 2 horas sobre o passo a passo de compliance dos nossos distribuidores? Gente, tinha gente do Brasil inteiro, gente descrente do Brasil inteiro no compliance. Tinha gente do Amapá, do Acre, de Ceará, de todos os lados, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Eles ficavam assim, mas Paula, como que eu vou... coisas básicas do tipo, o fiscal veio aqui para fiscalizar a minha licença de funcionamento, minha licença está em ordem, mas ele falou que se eu não desse um cafezinho para ele, que ele ia me multar. Eu falei, cara, deixa eu te multar. Contrata um advogado competente, procura um escritório competente, não o mais barato exatamente, também não o mais caro do mundo, procura um advogado da sua confiança, acompanha junto com ele, faz uma defesa da multa, que uma hora você vai começar a mudar o mundo. 6 meses depois do primeiro workshop, o rapaz de Recife ligou para o Thales, para esse nosso diretor, e falou assim, aconteceu aquilo que a Paula falou no treinamento e deu certo, a minha multa foi cancelada, entendeu? Você começa a criar uma cultura. É o que eu costumo falar, né, Paula? Se toda vez a gente deixar para lá, né, nunca vamos mudar nada, nem 1%, nem 0,5%. Então, a ética, as regras, as normas, né, estão aí para serem cumpridas. Há quem descumpra e há quem se aproveita, né, de pessoas de boa fé que acha que não tem conhecimento para ganhar alguma coisa aí. Bom, eu tenho mais algumas perguntas e boa parte delas você matou agora com a pergunta da Agnes também, né? E contou um pouco aí como foi sua trajetória no compliance, né? Como que você se mantém atualizada para poder atuar nessa área, né? Falou um pouco da gestão. E então agora, como você comentou, né, que já implementou bastante programas em grandes empresas, eu queria que você falasse um pouco assim sobre como que você acompanha, né? Como que você mede a eficácia de um programa de compliance. E seguido disso, você já contou alguns casos aí interessantes. Se você lembrar de um outro caso assim que te marcou muito também, que serve de exemplo aqui para os nossos espectadores, gostaria que você falasse. Tá legal. Bastante coisa. Implantação de programas de compliance tem que ser por fases. Não dá para fazer tudo de uma vez. Começa-se normalmente com o chamado Código de Ética Empresarial, né? O código normalmente chama-se Código de Ética, tá? Dentro das empresas, não se chama Código de Compliance.
ou fala-se Código de Ética e Compliance. Não sei como é que chama lá na GM, Flávia, não lembro, mas na Valeo Código de conduta. Código de Conduta. É verdade, na Valeo agora nós mudamos, chama Code of Business Conduct, Código de Conduta nos Negócios, porque cada um pode ter sua conduta pessoal. Então, eles mudamos o nome para Código de Business Conduct. Estamos traduzindo agora para espalhar pelo mundo, para os países. Então, você começa por etapas. Você tem um código que é a linha mestra, é como se fosse a Constituição, é uma linha mestra. Na sequência, você precisa começar a chamar quem manda e falar para as pessoas. Então, nossa postura de agora em diante será essa: eu sou o canal e vocês são os operadores e os porta-vozes. Não, o compliance não é da Paula. O compliance é do presidente, dos diretores e de todo mundo abaixo deles. Aí você precisa começar a implantar, a fazer treinamentos com as pessoas. Precisa trazer para o chamado employee engagement, engajamento do empregado, engajamento pessoal. Começar a plantar a sementinha da cultura. Plantar a sementinha da cultura. Plantou a sementinha da cultura, você começa também, em paralelo, a desenvolver. Isso é uma coisa que a gente foi fazendo na Valeo, eu fui ajudando até em alguns pontos na França, mas em outras empresas também, segmentar um pouco e personalizar um pouco o que afeta mais cada área. Então, por exemplo, para comércio exterior, são problemas de corrupção com aduana, com alfândega, com tudo. Para compras, relação com fornecedores. Para vendas, o problema nem é esse, o problema com vendas é antitrust, é direito da concorrência, repartição de mercado, é outro assunto, é outro tema. Então, você foca mais. Gestão de produto, tem muita coisa a ver com propriedade intelectual, tem muita coisa a ver com engenharia reversa, estou falando de Valeo. Agora, se você entra numa empresa de call center, se você entra numa empresa de serviços, são outros pontos. Aí você começa a falar dos direitos humanos. Então, assim, o que é? Você vai instalando pacotes, né? Quando você muda para uma casa nova, você não consegue abrir sozinha todas as caixas de uma só vez. Você vai montando e organizando. Com essa base organizada, é constante treinamento, falar sobre, e aí sim, não tem dinheiro para comprar software de gestão de compliance, não precisa. Planilha Excel funciona. Tem métricas. Olha, eu tenho todas as minhas licenças de operação em dia. Bota na planilha. Quando que vence? E aí os escritórios podem ajudar. Quais são todas as licenças que uma empresa precisa para funcionar? Quando que vence? Quando que tem que dar entrada na outra? Isso é o básico do básico do básico. Eu preciso de um canal de denúncias, isso é parte da legislação, inclusive. Então, tem que instalar um canal de denúncias seguro. Não adianta eu reclamar para o chefe da conduta do chefe. Ele vai me demitir, provavelmente. Então, você tem que ter um canal, às vezes, externo. Tem algumas empresas que não precisam ser escritórios, que fornecem esse serviço. A Valeo, por exemplo, esse sistema dela, que é totalmente anônimo, chega por uma empresa, que aí depois passa para aquele grupo de pessoas lá que precisa ficar sabendo. E aí tem o grupo que investiga. Aí cada empresa tem um modelo para investigar. Normalmente as investigações não são, você não dá uma devolutiva para quem fez a denúncia. Então, em todas essas etapas, tanto os escritórios quanto os participantes do movimento de compliance dentro da empresa, estou falando de uma grande indo para uma pequena,
podem ajudar, né? Aí, a outra... E aí, como que a gente acompanha? Tem planilhas que os compliance officers precisam receber informações. Então, por exemplo, foi feito pelo menos uma reunião no semestre, antigamente era semestre, agora é mensal. Em algum momento no mês foi falado sobre compliance? Foi. Cadê o link da apresentação ou da lista de presença mostrando que estiveram presentes naquele treinamento? E a lista de presença, no nosso caso, é link, porque está tudo na nuvem, mas pode ser uma folha de papel guardada numa pasta. Existe um livrinho antigo em inglês chamado $1 Compliance, compliance de $1, para dizer que não tem desculpa para não se implantar processinhos de gestão. Se alguém disse que fez um determinado treinamento, precisa provar que fez. E assim vai. E aí vai se criando metodologia de tempos em tempos para ensinar e trazer isso para a cabeça das pessoas o tempo todo. Como que eu me mantenho atualizada? Eu faço alguns cursos, participo de alguns congressos e juro para você que hoje em dia não tenho mais paciência de ficar lendo lei no detalhe. Eu pego artigos mais técnicos e eu tenho escritórios que me dão suporte na parte mais complexa. Não faço tudo dentro de casa, nem na França, na matriz, se faz tudo dentro de casa. Temos escritórios que trabalham com a legislação para nos dar suporte. Um exemplo de um caso que foi quando eu caí no mundo do compliance, que eu acho que para mim foi o caso mais pesado até hoje na minha carreira e que me definiu com essa paixão pelo compliance. Quando eu trabalhava numa empresa multinacional de telecomunicações, que não existe mais, ela foi comprada, depois aquela que comprou ela foi comprada. Quando surgiu o marco das telecomunicações no Brasil, em 98, com a privatização vinda do celular, telefone barateou, não custava mais $3 mil uma linha, que custava um absurdo no Brasil. Eu fui trabalhar numa dessas startups. Então, eu sou das primeiras startups brasileiras. A gente cabeou a cidade, das grandes cidades brasileiras com fibra ótica. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, na época, com fibra ótica para transmissão de alta qualidade. Houve denúncias de mau uso do solo urbano na cidade de São Paulo. Quando eu entrei na empresa, já tinha uma diretora jurídica, eu era advogada sênior, estava começando 3 CPIs, porque CPIs é circo. Eu participei de 3 CPIs da Câmara dos Vereadores de São Paulo, 2 da Câmara dos Vereadores e uma da Alesp, do Estado de São Paulo, investigando o governo Celso Pitta e a cobrança de propinas para uso do solo urbano em São Paulo. Então, tinha empresas multinacionais de cabeamento óptico, tinha o senhorzinho da banca de jornal, tinha a banquinha do cachorro-quente, então estava lá, todo mundo no mesmo pacote. Isso resultou numa investigação do DOJ, do Department of Justice, dos Estados Unidos. Estava nascendo a Lei Sarbanes-Oxley, eu vi a lei nascer, que é um marco divisor de águas, nasceu por causa do caso do escândalo da Enron, da Verizon, na época, e de outras, esqueci já os outros nomes, mas a Enron foi a mais emblemática. E o DOJ, o Department of Justice nos Estados Unidos, porque a empresa que eu trabalhava, o capital era norte-americano. Ele partia, através da lei Sarbanes-Oxley, que para mim é uma das coisas mais estúpidas que tem, ela partia do princípio de que todo mundo está errado, que não tem princípio de boa-fé.
e você tem que provar que você está de boa fé. Então, nós passamos 3 anos, e aí a empresa foi vendida, porque desistiu-se de brincar de Brasil, porque Brasil não é para amadores, já tinha outros players aí meio com cartas marcadas para ficar dominando telecomunicações no Brasil, e eu acompanhei 3 CPIs, eu aprendi compliance na raça, eu era a responsável primeira, né, por escrever certos reports que tinham que ir a cada 15 dias para o DOJ, junto com um grande escritório em São Paulo que começou a área deles de compliance por conta desse caso, que foi o Tosini Freire. Não existia área de compliance no Tosini. A sócia, Xin, começou a área porque ela trabalhava para a gente, para minha chefe, né? E aí eu entrei no meio e assim, eu acompanhava todas as sessões da CPI. Um dia eu fiquei com tanta raiva, eu tenho problema de tendinite, eu quebrei uma caneta embaixo da mesa para não demonstrar emoção. Eu quebrei uma caneta, eu consegui quebrar uma caneta de ódio embaixo da mesa, sim, né? E de tanta bobagem que os vereadores falavam. E aí eu fui tomando gosto pela coisa. No fim, as empresas foram inocentadas, essas empresas de telecom, porém, o processo no DOJ, a minha ex-chefe acompanhou por 10 anos. Porque lá fora, o processo é muito diferente, né? Então, esse foi o caso mais emblemático. Agora, tem os divertidos, tá? Também. Tem o pessoal que briga, eles não sabem conversar no dia a dia, e aí eles levam para o canal de compliance problemas do tipo, eu pedi para o fulano, isso aconteceu, tá? Isso é real. Eu pedi para o fulano não sentar do meu lado no refeitório da empresa e ele sentou. Ele me desrespeitou. Eu quero que compliance faça alguma coisa. Tem o pessoal sensível, né, que quer que o compliance resolva a sensibilidade dele. É difícil. Paula, excelente. É raro, mas acontece muito. Excelente o seu exemplo aí, né? Um caso bem emblemático, realmente. E os divertidos também super vale a pena, né? Porque iremos nos deparar com isso, né? A gente já vê, assim, algumas coisas básicas no direito, né? Cliente que acha que tem direito de tudo, a tudo, né? Que toda hora, ai, me beliscou, ai, o chefe me beliscou. Tudo tá ali, né? É que a gente tem que dar um basta, assim, olha, não consigo te assessorar 24 horas por dia, separe todas as suas reclamações e uma vez por mês a gente conversa. Mas, Paula, super valeu o nosso bate-papo de hoje. Mais alguém tem perguntas? Não tem nada aqui na caixa. Já estamos aqui, né, com o nosso horário esgotando. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Tá? É uma honra ter uma pessoa do seu gabarito aqui conversando com a gente. Espero convidá-la outras vezes para contar mais casos, porque é na prática mesmo, né, compartilhando como que você lidou com essa situação que a gente vai aprender a lidar com os próximos casos, né? Porque até agora a gente vai ali na raça, mas quando a gente se une, tudo fica mais fácil, né? Compartilhar as experiências. Tudo. E compliance, eu vou dar uma dica para vocês. O que vocês estão fazendo é sensacional. Porque assim como o direito é uma ciência, não é uma ciência exata, compliance é menos exato ainda, gente. Depende de casuística. Então, trocar experiência é sensacional. Eu recebi aqui, eu quero agradecer, eu não vou ler a mensagem que foi mandada no privado, a Cíntia, que mandou uma mensagem para mim aqui. Eu te agradeço, viu, Cíntia? Pois se você quiser procurar, a gente conversa em particular também, viu? Na medida do possível, a gente gosta de conversar, né, Flávia? Opa, se a gente gosta. Aqui, eu estou enfrentando, né, alguns
alguns casos de empresas não tão grandes, né, como a de vocês, que vocês trabalham, mas são empresas que cresceram muito no período de pandemia e agora na expansão, surfou no mar azul e agora vai ter que encarar um pouco a concorrência, então vai ter que remar um pouco agora. E assim, eu utilizo muito as ferramentas do compliance para esses clientes conseguirem sair em meio à concorrência na frente, né? Então, é aquele outro lado que a gente fala que não é só cumprir a legislação, é também utilizar o compliance para questões de marca, de reputação e de concorrência. Então, marcas e reputações, né, aqui no meu escritório, é onde eu mais foco com as ferramentas do compliance. E acho que cada um aí, com o passar do tempo, vai ter uma aplicação diferente, né? Então, super valeu. Ainda bem que fizemos a segunda fase desse workshop, né? Porque a gente fez a primeira em abril. E espero fazer mais vezes aqui com vocês. Espero que vocês participem mais da nossa comissão. Quem tiver interesse em participar da comissão, me chama no particular, deixa o seu contato aqui para eu poder conversar com vocês e incluir vocês no grupo, tá? Já estou aproveitando aqui para dar o recado. Boa. A nossa comissão Obrigada. é bem pequena, porque é um assunto bem específico, né? Então, a gente gosta quando alguém entra para compartilhar conhecimento, como a Agnes tem compartilhado aqui com a gente. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos, a diretoria aqui, na presença da doutora Ana, Flávia, minha vice-presidente, que super ajudou, e todos os outros membros da comissão também, tá? Muito obrigada, doutora Paula, mais uma vez. Obrigada, Paula. Diga, Boa Agnes. noite, gente. Ah, não, desculpe, ela... ela é Palminha. É Palminha. É Palminha. Parabéns, Paula, boa apresentação. Obrigada, meninas. Ótimo evento. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos encerrando por aqui. Tchau. Tchau, gente. Boa noite, gente. Boa Bom noite. descanso. Tchau, tchau.